O problema do contestado, falando de maneira bastante geral, ele é lido a partir de duas chaves de leitura, né, por assim dizer, né? E ambas as chaves de leitura equivocadas, né? A primeira é a chave de leitura do messianismo, né? Quer dizer, o que é o messianismo? É, segundo a literatura, uma espécie de movimento em que determinados indivíduos reunidos em grupos se alienam do conjunto da sociedade a partir da liderança de um fanático, de um líder, que tem o discurso e os elementos religiosos como norte da sua vida e da organização da sua vida. Esse grupo se aliena da sociedade com vistas a esperar, né, o retorno do Messias, né, por assim dizer. E essa é uma chave de leitura equivocada que, de certo modo, incorre em outros movimentos rurais do campo, né, ou movimentos sociais do campo, melhor dizendo, que, de certo modo, acabam por menosprezar ou deslegitimar determinados movimentos, já que dão a eles uma espécie de conotação irracional, né? Então esse é um primeiro problema que se abate sobre Canudos, né, lá no início da Primeira República, abate sobre o contestado catarinense na década de 1910, né? E quando a gente vai verificar em loco, né, na documentação, esses movimentos, né, incluindo o contestado capixaba, que é da década de 50 e depois da década de 60, nota-se que eram movimentos extremamente bem organizados, racionalizados, né, que possuem um líder que, muito embora religioso, não era esse elemento o mais importante do processo daquela contenda específica, né? Então, o contestado capixaba é lido equivocadamente a partir dessa chave de leitura. Uma segunda chave de leitura, igualmente equivocada, é a que considera a ação do Delino Alves de Matos na perspectiva emancipacionista, né? Ou seja, segundo o qual o Delino liderou um movimento que visava emancipar a região dita contestada, que era contestada por Espírito Santo e por Minas Gerais, porque não haviam as fronteiras muito bem delimitadas. Quer dizer, de cara já há uma contradição aí, né? Quer dizer, se o movimento é de fanáticos, né, messiânico, como pode esse mesmo líder que ora é representado como fanático ser também líder de um movimento emancipacionista, né? Ou seja, de autonomia estatal naquela região do contestado? Aí já um primeiro problema, né? Bom, essas duas chaves de leitura estão amplamente consagradas nos estudos e no romance escrito pelo jornalista Adilson Vilaça, né? Ambos escritos na década de 1990, em que ele, de certo modo, representa aquele movimento liderado por Udelino como messiânico, né? E também como um movimento que visava a emancipação da região do contestado, né? Bom, e o que a documentação efetivamente diz, né? A documentação demonstra que, na verdade, o movimento era um movimento muito bem organizado pelo Udelino, né? O Udelino, é uma definição minha, uma hipótese, ele organizava os camponeses, pequenos poceiros empobrecidos, né, que iam chegando à região do contestado, provenientes da Bahia ou de outras regiões do Espírito Santo, ou mesmo de Minas Gerais, e ia organizando, né, fatiando terras, essas terras que eram devolutas, né, com esses pequenos poceiros, e dava um mínimo de organização à região, né. O Delino era um sujeito que conhecia minimamente a legislação, era escolarizado, né, havia sido professor de uma escola em fazendas na região do contestado, região de Ecoporanga, né? Foi ao presidente da República, à época o presidente Getúlio Vargas, com vistas a dirimir os problemas de conflitos, né, entre esses pequenos poceiros e jagunços de grileiros e grandes proprietários de terra da região, né? Foi também entrevistar-se com o governador do Espírito Santo, né? Então, havia um mínimo de racionalidade e organicidade, né? O Odelino funcionava, como eu havia definido, como uma espécie de rábula, né? Um advogado sem, digamos, título de advogado, sem formação acadêmica, por assim dizer. Então ele organizava minimamente a vida daquelas pessoas, né? E qual é o grande problema, né? As obras do Adilson Vilaça, que são de muito boa qualidade, sobretudo o romance, né? Houve uma transposição do discurso literário para o discurso historiográfico, né? Ou seja, o discurso literário ganhou as páginas de um livro de história escrito pelo próprio Vilaça, publicado em 1998, que é o Cotaxé, A Reinvenção de Canudos, né? Em que ele transpõe para
um livro historiográfico que havia presente no romance, e no romance, até porque não é essa a natureza, não há compromisso com a documentação, né? E quando nós consultamos os documentos, e foram mais de 3.500 documentos, não há nenhuma menção sistemática à ideia, né, de uma suposta formação de um Estado autônomo na região do contestado, né? A única menção que há é de um camponês que disse isso a partir de tortura, né, realizada pelo coronel da Polícia Militar responsável pela repressão ao movimento a partir de fevereiro de 1953, né, em que ele fez essa afirmação a partir de tortura, no sentido de Djalma Borges dar uma determinada versão visando justificar a repressão ao movimento, né. E isso depois ganhou o discurso do presidente, do governador do Espírito Santo, à época, João dos Santos Neves, né. Isso acabou, portanto, sendo depois repetido e reverberado, inclusive na produção historiográfica e didática, mas sem qualquer lastro historiográfico, né? É importante reafirmar.